Em 1948, os judeus de Israel foram forçados a lutar pela sobrevivência quando o país foi invadido por estados árabes vizinhos, imediatamente após declarar independência. Mas como resultado da guerra, mais de 700 mil palestinos ficaram repentinamente desabrigados. Os descendentes se lembram disso como a Nakba, ou a catástrofe. A narrativa palestina predominante da Nakba é que os judeus, que não tinham direito às terras árabes na Palestina, para começar, expulsaram os árabes palestinos usando a força, em um ato deliberado de limpeza étnica. Mas qual é a verdadeira história? O primeiro equívoco é acreditar que os judeus decidiram, depois do Holocausto, ok, hora de todos irem para a Palestina e expulsar os palestinos. E não era isso que acontecia. Correndo risco de vida na Europa e proibidos de migrar à maioria dos países, muitos viram o mandato britânico na Palestina como a melhor opção. Dadas as aspirações nacionais de árabes e judeus, em 1947 as Nações Unidas apresentaram um plano de partilha da Palestina. Esta foi uma solução para a transição da Palestina sob o domínio britânico em 2 estados separados, após a retirada das tropas britânicas. A partição não era ideal para nenhum dos povos. Territórios separados e Jerusalém sagrada para judeus e muçulmanos e cristãos, designada como zona internacional. No lado positivo, a conexão histórica do povo judeu com a grande parte da terra seria preservada, e o crescente nacionalismo entre os árabes palestinos seria validado como um Estado árabe palestino. Os sionistas revisionistas, liderados por Menachem Begin, se opuseram ferozmente a um plano que eles achavam que diminuía a reivindicação judaica bíblica de toda a terra. Os sionistas trabalhistas, liderados por Davi Ben-Gurion e Chaim Weizmann, aceitaram o plano de divisão, vendo uma oportunidade de garantir um pequeno pedaço do maior sonho sionista. A liderança árabe ficou indignada. Os líderes árabes nacionalistas rejeitaram o plano, afirmando que a comunidade internacional não tinha o direito de distribuir nenhuma terra que os árabes considerassem deles por direito. Os árabes lançaram uma nova onda de ataques contra os judeus que moravam e eram cidadãos dos países árabes, tentando minar a esperança de estabilidade prometida pelo plano de partilha. Mesmo diante dessas ameaças, em 14 de maio de 1948, o governo provisório de Israel declarou um Estado judeu independente, de acordo com o plano de partilha da ONU. Na manhã seguinte, 7 exércitos dos países circundantes invadiram o recém-criado Estado de Israel, e o caos da guerra resultou em cerca de 700 mil refugiados árabes expulsos de suas casas. Há um debate acadêmico sobre o que realmente aconteceu, mas é claro que ao proibir aqueles que saíram de voltar às suas casas, os israelenses podem ser considerados responsáveis por sua expulsão. Várias cidades e vilas foram destruídas. Em quase todos os países árabes vizinhos, multidões de civis direcionaram sua raiva aos judeus locais. No fim das contas, 850 mil judeus foram expulsos ou realocados, sendo que Israel absorveu quase 700 mil deles. Para piorar a tragédia, os árabes palestinos tiveram negada a absorção dos estados árabes vizinhos, que agora a hospedavam, tornando-se refugiados forçados, um status legal ainda em vigor para seus descendentes hoje. Os 150 mil árabes que ficaram hoje representam 20% da população israelense. Para os árabes palestinos, o status de refugiado, a incapacidade de retornar para suas casas e a rejeição por parte das nações árabes anfitriãs alimentaram as chamas da amargura em relação ao novo Estado judeu. No próximo episódio, vamos falar sobre o direito à terra. Até lá!